Antes de nós colocarmos os acidentes nesse cenário, a gente precisa esclarecer para você o que é responsabilidade solidária e o que é responsabilidade subsidiária. Por quê? Eu gosto muito de esclarecer os porquês das coisas. Eu já encontro algumas pessoas em alguns lugares e até mesmo conversando com um e com outra, a pessoa afirma é isso, é aquilo, mas não consegue trazer os motivos pelos quais isso acontece. E se você entender esse pilar mestre, essa linha divisória da responsabilidade civil, eu tenho certeza que tudo vai ficar muito mais claro na sua cabeça. Então vamos lá ao primeiro tipo de responsabilidade, que é a responsabilidade solidária. O que é isso, Rodrigo, responsabilidade solidária? Eu vou te ajudar. Eu sei que você não é do mundo jurídico, por isso meu compromisso com você é trazer esse esclarecimento da maneira mais simples possível, através de exemplos. É isso que eu quero fazer com você agora. Solidária é o seguinte: não importa quem causou, a pessoa vai ingressar com a ação e depois essas pessoas que estão vinculadas nesse contrato, elas se resolvem entre si. Para você que está do lado de fora, você não quer nem saber. Como assim? Imagine uma sociedade, a central de cursos, imagine a central de cursos. E aí você vai entrar com um processo contra a gente. Não faça isso. E aí você sabe que o Rodrigo é o proprietário da central de cursos, ele é o sócio majoritário. E tem uma pessoa eventualmente lá que tenha 1% na sociedade. E essa pessoa que tem 1% ainda reza o contrato, que ela não tem até possibilidade de realizar contratos, emitir cheques, entre outras coisas. E ela faz. Ela faz um contrato com um terceiro, emite um cheque, enfim, faz alguma coisa e essa pessoa ingressa com um processo contra a central de cursos. Ela não quer saber. Lembra que na vida da gente a escolha bem? Primeiro que eu escolhi mal o meu sócio, ele fez uma besteira. E aí, essa pessoa vai receber da central e não quer saber quais são os termos do contrato. Depois eu resolvo o quê? Com ele, com esse meu sócio. Eu entro com uma ação regressiva. Lembra da ação regressiva? Eu entro com uma ação regressiva contra ele. Seria a mesma coisa de você, presta atenção, você que é casado. Casamento, primeiro tem um processo de escolha, então escolha bem com quem você vai casar. E aí depois a responsabilidade eventualmente numa conta conjunta, ela é solidária. Você tem conta conjunta com a sua esposa, pensa bem, existe a possibilidade de não fazer um contrato dessa forma, existem vários tipos de contrato de um casamento é um contrato, e você pode escolher lá o regime da comunhão parcial, o regime da comunhão total de bens, da separação total. Então aí você escolhe o regime da comunhão parcial, exemplo, e faz uma conta conjunta. Ela vai lá, meu amigo, e compra. Você já viu que mulher é doida por sapato? Meu Deus do céu! Acho que mulher é povo, porque cada pezinho ali tem um sapato. Tem um armário só de sapato. Vai lá e compra sapato, e vários sapatos, e outras coisas. E aí vem esses credores e recebe da conta. Aí você fala, mas que doidura é essa? Eu não te autorizei, lembra que a gente combinou de você não fazer? Ele não quer nem saber. O credor vai receber e depois, é claro, se você tiver um contrato nesse sentido, você resolva o quê? Com ela. Ou seja, a solidária não interessa, depois as partes envolvidas dentro do negócio se resolve o quê? Entre eles. Pois bem, olha aí como é que ficou claro. Isso aí é responsabilidade solidária. Então vamos agora para a segunda modalidade de responsabilidade. Essa aqui tem algumas diferenças e é aqui que merece uma atenção redobrada nossa. Essa é a responsabilidade subsidiária. Ou seja, você não pode vir e pegar os dois de uma vez só e deixar que eventualmente ele se resolve. Primeiro um e depois o outro.
Entendi, mas ainda eu preciso de um exemplo para ficar bem claro para mim. Ó, vou te dar dois exemplos. O primeiro deles é numa relação de locação. Nós temos aqui o proprietário do imóvel, o locador, e nós temos aqui o locatário, aquele que locou o imóvel. E geralmente nessa relação tem o quê? Um fiador. Para garantir, o que é um fiador? Se não pagar, eu pago. Se alguém chegar para você e falar assim, meu amigo, você pode ser meu fiador, você fala tchau, muito obrigado. Porque você está assumindo que é responsabilidade no caso de ele não pagar. Então se ele teve a cara de pau de pedir, você tem a cara de pau de falar não, muito obrigado. Mas você não conseguiu falar não, uma pessoa muito querida, pessoa muito próxima, e você foi o fiador. E o fiador tem um contrato, né? E qual que é a diferença da fiança e do aval? No aval não tem contrato, é no próprio título, assina aí, dá o seu endosso aí atrás, é a mesma coisa. Faça isso não, presta atenção. Ó, então tá bom. Só que aí, o seu colega que fez a locação, ele não pagou. E veio o proprietário do imóvel, conversou com ele para tentar receber amigavelmente, não teve conversa, não pagou, e aí ele acionou esse colega seu judicialmente. A primeira regra que a gente tem que entender em juízo, na responsabilidade subsidiária, é que você não pode chamar as duas partes, receber de um ou de outro e depois ele se resolve. Aí nesse caso, existem vários procedimentos que o proprietário do imóvel deve fazer em face do devedor principal. Como assim, Rodrigo? Eu te esclareço. A primeira coisa que deve ser feita é expedir ofícios ao Banco Central, para que o Banco Central informe o CPF, claro, você vai informar o CPF, e que ele retorne o CPF de todas as contas bancárias existentes em nome dessa pessoa. E aí, retorna o ofício e imagina, tem zero. O cara não tem nenhuma conta bancária, ou se tem alguma conta bancária, a conta bancária está zerada. Segundo procedimento que você pode fazer e deve fazer é cartórios de registro de imóvel. Geralmente, e nessa atual conjuntura, nesse cenário nacional, muitos já estão interligados. Vocês pedem ofício aos cartórios de registro de imóveis e vai visualizar o quê? Se essa pessoa tem um imóvel no nome dela, né? Porque vai satisfazer aquela dívida. E aí também retorna os ofícios, nenhum imóvel no nome desse ser vivo. Calma, ainda você tem outros mecanismos. Você vai expedir ofícios a CETRAN, CIRETRAN, diagnosticar se essa pessoa, se esse ser vivo, ele possui algum bem semovente, um veículo, um cavalo, alguma coisa nesse sentido. E também você faz esse procedimento e vem zero. Calma, existe mais coisas ainda que você pode fazer. Aí você faz o quê? Você pede uma diligência, o oficial de justiça vai à casa daquela pessoa. Pra quê? Meu amigo, você sabe o que é penhora? Não sabe? Então eu vou te ajudar. Penhora decorre de um processo judicial. Quando você não paga uma dívida, um bem seu, vai o quê? Ser vinculado para ser vendido em juízo para o produto da venda satisfazer o quê? O credor. Aí esse oficial de justiça vai na sua casa e visualiza se tem algo que pode ser o quê? Penhorado, bens que podem ser penhorados, e aí só percebe que lá tem um monte de cacaieira que não vale absolutamente nada. Ou seja, você precisa fazer essa via, mostrar para o juízo que essa pessoa está insolvente, só para depois, num segundo momento, vir em você, no fiador. Não pode pegar os dois juntos, tem que vir primeiro num, esgotar a possibilidade e depois o outro. Aí está, simples assim, responsabilidade solidária e responsabilidade subsidiária. Para finalizar, eu quero te trazer mais um exemplo, vem cá. Se você é pai, presta atenção, você é pai. E aí,
a sua esposa separou de você, vocês separaram, não deu mais para viver junto e vocês têm um filho. Esse filho seu vai ingressar com uma ação de alimentos. E veja bem, geralmente é assim que acontece, a criança, ela que entra com o processo, assistida ou representada pela mãe. Assistida se ela for menor de 16 anos e representada se ela for maior. Também não interessa, questões processuais. E aí ela vem o quê? Solicitar alimentos. No direito de família, vigora o quê? Ó, necessidade, possibilidade. Necessidade de quem? De quem recebe os alimentos. E possibilidade de quem, Rodrigo? De quem paga. Então, você vai analisar o que? Se essa pessoa trabalha. Se trabalha, fica fácil. Basta você o que? Visualizar o quanto que ela recebe. E geralmente, não quero falar sobre isso, de 20% a 30%. Vai se separar esse valor e vai ser destinado à criança. Só que imagine que você receba R$ 1.500. E aí o valor não é o suficiente para suprir todas as necessidades da criança. Mas é o que você pode, ali acaba. Entendeu? Ali se exaure. Só que, num segundo momento, se analisa que os seus pais, ou materno ou paterno ali, ó, faz-me rir, dinheiro. E aí, essa criança, feita essa primeira análise e essa primeira separação, pode entrar com uma forma de complementação contra os seus pais. Mas aí não pode vir pegar os dois, não pode vir entrar junto contra você e não pode entrar junto nesse mesmo momento contra os seus pais. Primeiro um, depois o outro. Aí está. Com isso a gente exaure, a gente extingue esse ponto da responsabilidade solidária e subsidiária, que vai ser fundamental para a gente entender as responsabilidades dentro do cenário que a gente traçou para você. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Audio Jungle.